O entrevistado desta semana é o cantor Thiago Gonçalves, que vai contar pra gente um pouquinho da sua trajetória musical. Roda aí! Está começando mais um quadro de entrevistas aqui no Estilo Gospel. E hoje vocês vão conhecer ele, que tem uma história linda de superação. Estou falando de Thiago Gonçalves. Tudo bem, Thiago? Ok, muito bem de estar aqui com você hoje pela primeira vez. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Vai ser. Com certeza, bênção garantida. O Thiago tem super histórias e eu tenho certeza que você que está assistindo o Estilo Gospel vai gostar muito da nossa entrevista de hoje. Thiago, vamos começar perguntando como é que você teve esse contato com o meio musical? Como tudo começou na sua vida? Pois é, Marissa, é um prazer estar aqui e a gente começou, foi muito interessante, porque desde pequeno quem é criado na igreja sabe que a gente sempre acaba cantando nos conjuntos infantis, né? Eu participei dos adolescentes, da mocidade da igreja, e isso foi fluindo dentro de mim a vontade de estar sempre louvando, né? Despertando essa vontade incontrolável de estar sempre louvando ao Senhor, e foi dando certo. Eu cantando nos conjuntos, acabou sendo que eu fui me destacando. Foi se envolvendo cada vez fazendo mais. solos, e assim foi atraindo dentro de mim essa vontade de estar podendo, através da música, levar o nome do Senhor. Que legal. E você viajou bastante, tanto nesse período quanto depois. E para quais lugares você viajou? Conta pra gente. Pois é, foi uma jornada grande, viu? Graças a Deus eu pude... E começou bem novinho. E assim, a gente começou no Brasil, né? Eu sou brasileiro e comecei a viajar em muitos lugares aqui. E bem novo, já com 14 anos, aproximadamente 15, acho que foi nesse período a gente teve a nossa primeira viagem, que foi para o Paraguai, na Argentina, fomos louvar. E depois tivemos alguns outros países aí que Deus abençoou, que foi na Espanha, eu estive em Portugal, na França, estive na Suíça e na Itália também. Tem bastante lugares que a gente tem ido aí, graças a Deus, em várias capitais do Brasil. Quem sabe você está me vendo aí. E Deus tem abençoado. E aqui em Macaé que eu te conheci, né? É verdade. Foi um prazer conhecer. Eu fui cobrir um evento, nosso quadro que rola por aí, na igreja, Palavra, Fogo e Glória. Isso, Pastor Joy, né? Um abraço, Pastor Joy, meu amigo Ezequiel. Todo esse pessoal aí que me recebeu super bem. Tive o prazer de conhecê-la, né? Com certeza. E tá aqui hoje. E pra gente é sempre um prazer, por onde a gente passa em todo o Brasil, né? Conhecer pessoas assim que têm feito a vontade do Senhor. Cada um na sua área, né? E cada um sendo um instrumento de Deus para essa geração. Com certeza. E eu fiquei encantada com o Thiago assim que a gente estava conversando lá no evento mesmo, porque o Thiago ele tem uma história de superação muito bonita, que envolve curas, mudança. Ele era de São Paulo, né? Isso, pois Thiago. Aí veio morar no interior do Rio de Janeiro. Paulista, morava em São Paulo. Nasci em São Paulo, sou gêmeo de uma menina chamada Karina. E assim que eu nasci, Deus, ele começou a minha história, né? Vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Vamos ouvir a história dele. Eu nasci em São Paulo e assim que eu nasci em São Paulo, o médico ele percebeu que eu era uma criança que nasci com uma enfermidade, tinha sopro no coração. Ele me deu só alguns dias de vida. E conforme ele me deu esse período de vida, minha mãe era uma serva do Senhor. Ela dobrou os joelhos e disse a Deus que se ele tivesse um projeto na minha vida, que ele me curasse, mas que se não fosse, que ele me levasse. E para a glória de Deus, uma fé muito grande. tive uma mãe, eu tenho, né, uma mãe cheia de Deus. Um abraço para ela. Eu sei que está aí me ouvindo. E ela orou a Deus, me entregou ao Senhor e graças a Deus, dali Deus começou a escrever a minha história, fui curado, né? O médico não soube explicar como eu acordei com um coração novo naquela maternidade. É o poder de Deus. Né? O milagre não se explica, se vive, né? E para a glória de Deus, dali começou a minha história. Nasci em São Paulo, depois eu tive asma, usava um aparelho para respirar, não teria possibilidade de estar falando com vocês hoje muito aqui. Menos cantando. Cantando, falando, mas Deus tinha um projeto. E quando Deus tem um projeto, entenda você uma coisa. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele tem um propósito. Não existe cura, milagre, nada que Deus não tenha um propósito. Para ele fazer qualquer coisa em sua vida, existe um propósito para isso. E foi o que Deus fez na minha vida, né? Ele usou aquela enfermidade para que hoje eu pudesse testemunhar que ele me curou e hoje usa a minha cura para que pessoas venham ao Senhor.
certeza. E você estava em São Paulo, recebeu essas maravilhas todas. E como é que foi vir para o Rio de Janeiro? Pois é, depois da bronquite, né, da asma que eu tive, meu pai era dono de bingo, era afastado da presença de Deus, minha mãe serva do Senhor, orando para que Deus pudesse salvar a nossa casa. E para a glória de Deus, o que aconteceu foi que teve uma quadrilha, não sei se vocês lembram daquela época que passava na TV, que sequestradores cortavam a orelha da família, de alguém que sequestrava e mandava para a família para reconhecer o corpo. Graças a Deus estou com minhas 2 orelhas aqui. Graças a Deus. Mas a gente foi ameaçado nessa época. Meu pai era muito rico, era comerciante, né? E tinha condições bem superáveis, que fez com que isso trouxesse a atenção deles para que meus pais passassem mercadoria para o tráfico. Vocês viravam um alvo. Ficamos um alvo. Então, isso foi muito um alvo que, momentaneamente, aos nossos olhos, aquilo poderia ser uma causa assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas nós sabíamos que aquela causa era um agir de Deus da forma que Ele achou para entrar na minha casa. Então, naquele momento, aquele sequestro que estava sendo projetado, eu era uma criança que não brincava na rua. Eu era guardado, eu era vigiado o tempo inteiro, porque eu não podia brincar, porque eu era o único rapaz de casa, tinha 3 meninas. E para a glória de Deus, Deus, Ele moveu uma situação que fomos de São Paulo, nós tínhamos uma casa onde eu moro hoje, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, e fomos embora. Nisso que a gente foi embora de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Não porque devíamos alguma coisa, mas porque era a orientação do Senhor, para que nós saíssemos daquela terra. Deus salvou minha casa inteira. Então, amém, hoje a minha casa toda serve ao Senhor Jesus. E eu quero aproveitar essa oportunidade para falar para você que está me ouvindo. Talvez você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua casa. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo com seu pai, com sua mãe, com teu filho. Mas olha, entenda, deixa nas mãos de Deus. Porque Ele sempre tem o melhor jeito para salvar a sua casa. Nós nunca íamos pensar que um sequestro, uma ameaça de sequestro ia salvar a minha casa. E eu não sei qual meio que Deus está usando, mas eu quero profetizar que Deus vai salvar o seu lar. Amém? Amém.